acesso à feira. A feira nunca se teve tantos contatos aí dos pequenos com os grandes compradores, do fair trade, dos cafés orgânicos, mas também do café tradicional, né? Agora, eu fiquei preocupado quando se fala da política maior no mundo inteiro na defesa do produtor de café. A gente percebe uma certa apatia, né? Uma certa falta de ação concreta que venha da garantia da sobrevivência do produtor, principalmente do pequeno. Aquele pequeno produtor que não tem aí a área mecanizada, o médio e grande produtor também, que a área não é mecanizada, no Brasil principalmente, está correndo sério risco. Mas o que a gente tem visto é que não tem dado resultado. As ações de governo aí, de política de proteção ao produtor, têm chegado tarde. Infelizmente, nós podemos dizer que hoje, se o preço do café subisse bastante, a maioria desses produtores, principalmente os pequenos, não ia mais pegar esse aumento, porque já vendeu o seu café, vendeu barato e não conseguiu pagar as contas. Então isso nos preocupa muito. Mas tem um lado bom. O lado bom, por exemplo, nós vimos aí o lado do café orgânico e fair trade crescendo. E uma clientela já mais fiel, né? E isso é muito bom. O café no Brasil ele gera 8 milhões de emprego praticamente, em Minas Gerais praticamente 4 milhões. A mais da metade do café do Brasil é produzido em Minas. Com essa importância toda que tem o café, por que então, na sua opinião, que não existe ainda uma política bem desenvolvida? Falta de conhecimento das autoridades. A verdade é que nossos presidentes do Brasil e até ministros, aí, como no caso do Brasil, não depende do ministro da Agricultura, depende do ministro da Fazenda e do Banco Central. Eles não têm aquela cultura rural. Só quem tem é que sabe. Então, a partir do momento que fala assim, mas a produção continua crescendo. Mas ele vai estar cada dia diminuindo o número de produtores, está concentrando. Isso é bom para o Brasil? É bom eliminar os pequenos, aquele produtor que mora no campo, tem com a sua família, nas áreas de pouca aptidão para outros tipos de cultura, né? E aí aonde vai a mão de obra desse povo? E aonde vai essas famílias de pequenos produtores, de proprietários aí de áreas de montanhas? O que eles vão fazer? Então o Brasil precisa buscar esta discussão para ver se quer esse produtor produzindo, se quer esse povo indo no campo ou se quer que ele vá para a cidade, para inchar mais a cidade, para inchar mais as favelas, né? Minas Gerais é o maior produtor, como o senhor acabou de dizer. Como é que é o trabalho em prol da agricultura? Nós temos um secretário da Agricultura que é uma pessoa, que inclusive é cafeicultor no Cerrado, né? E que tem tido muito boa vontade. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o próprio governo, como nunca, sempre olhou a política econômica do café, né, a economia cafeeira, como uma obrigação de ter políticas maiores, políticas públicas do governo federal. Mas aqui que a gente sempre falou, a Colômbia, por exemplo, produz 8 milhões de sacas de café, o Vietnã 15, 16, 17, 18 milhões de sacas de café. Minas produz 25. Então Minas merece ter uma política, independente se o Brasil tiver ou não, tinha que buscar essa proposta de fazer essa política. O governador até sensibilizou no início, criaria um fundo para promover a produção do café. Criou-se o fundo através de nós deputados, através da Assembleia, mas na hora de pôr dinheiro agora não tem. Com 3, 4 milhões, 5 milhões de reais, isso não faz nada, isso não resolve nada. Assim, isso vai ajudar no georreferenciamento das propriedades, a identificação, o diagnóstico, mas isso, o que precisava mesmo era ter investimento de forma que garantisse dessa sustentabilidade econômica, para depois ter logicamente ambiental e também a social. São quantos deputados trabalhando pela agricultura hoje? Nós temos hoje 77 deputados, todos defendem a agricultura, mas eu posso dizer que não tem meia dúzia que tem na atividade rural a sua principal atividade. Depende, ele sofre as consequências no próprio bolso, como é o meu caso. Eu não tenho outra atividade, eu estou deputado, mas eu sou produtor rural, né? Então, realmente, o próprio eleitor, né, ele não vota muitas vezes em quem representa o campo, né? Mesmo ele sendo do campo, ele vota ele não tem aquela cultura de votar em quem representa e quem vive no seu meio, né? Mas se nós tivéssemos ali metade dos deputados ali falando de café o dia inteiro, como a gente faz, falando, assim, correndo, indo atrás do setor agropecuário,
Logicamente que o viés político, né, de ação de orçamento do governo penderia com força maior para o setor, não tem nada. Olha, quando se fala de meio ambiental em Minas e no Brasil, principalmente em Minas, virou uma piada, né? Porque a lei federal que tinha, né, o Código Florestal brasileiro que tinha até o ano passado, era uma lei que todo produtor praticamente poderia se considerar um bandido, porque tudo que ele fazia era crime. Porque era uma legislação que não permitia você estar em áreas de montanhas. O Brasil foi colonizado e o pessoal está nas montanhas, como é o caso de Botelho, Cabo Verde. Então, quer dizer, vai sair todo mundo? Não saía, estava na ilegalidade. Não pode ter casas, residências, a propriedade, a sede instalada próxima à água, córregos, nascentes. Antigamente não tinha energia elétrica, então o pessoal construía as casas muito próximo de onde estava a água. Isso era considerado área de proteção, e área de proteção você não pode, então era crime. Não podia fazer qualquer intervenção no solo sem ter uma licença ambiental. E a licença ambiental, quem dá é o próprio poder público. O poder público não dá, porque eles não têm gente, não têm capacidade, não têm estrutura. Então, 95% dos produtores de Minas Gerais não têm a legalização da sua propriedade. Se você não tem a legalização dela ambiental, você está na ilegalidade, você é um criminoso. Aí, há 7 anos atrás, eu levantei essa discussão na Assembleia, foi um requerimento de minha autoria, que levou mais de 1000 produtores, e começou a discussão da legislação ambiental no Brasil. Então, hoje nós temos uma legislação brasileira que ela protege a produção, mas protege a conservação também, ela concilia produção e preservação. Aquilo que já estava ocupado em áreas de montanhas, perto de córrego, perto de rio, colocou ali que fala assim, ocupação consolidada se respeita, aqui está pronto, fica. Logicamente, você buscando ali a recuperar a nascente, recuperar a margem do rio, do córrego, fazer ali uma conciliação de produção e preservação. Mas em Minas não. Minas, a Constituição é muito clara, diz que prevalece a lei maior, e a lei maior é a federal. Mas em Minas teve um promotor de Uberaba, o Carlos Valera, que entrou com uma ação dizendo que não, que prevalece tem que ser a lei mais restritiva, aquela mais punitiva. E a justiça deu favorável. Então significa que em Minas não se pratica o Código Florestal brasileiro, pratica-se o Código Florestal mineiro, a lei mineira, que ela é totalmente impossível de ser cumprida. E aí, num projeto de minha autoria, em outubro, nós protocolamos com o deputado Fabiano Tolentino, o deputado Romeu Anísio, o governador apresentou um projeto também, anexou esse projeto, apresentei mais 60 emendas da nossa comissão, mais de 60 um pouquinho, criamos um projeto que já está aprovado na Assembleia. Agora, assim, o nosso Código Florestal mineiro, ele é inteligente, ele é equilibrado, ele vai poder conciliar produção e preservação e compensações ambientais para aqueles que preservam. Agora, ainda não é bem porque o governador ainda não sancionou. O governador vai fazer o estudo esses próximos 15 dias, que terá um prazo para ele sancionar. Eu espero que ele não vete nada que foi para o benefício aí dessa conciliação de produção e preservação. E aí nós teremos essa lei, se Deus quiser, nos próximos dias. Aí o produtor vai poder estar legal, vai poder legalizar a sua propriedade de forma muito mais simplificada e vai poder estar ali sendo considerado, sim, o verdadeiro cidadão que promove o desenvolvimento e não o criminoso, como estava acontecendo aí pela justiça.